Boa noite, turma, tudo bem com vocês? Então, nós vamos hoje começar uma nova matéria, tá? O nome dessa matéria é Enzimologia Clínica, tá? Nós vamos estar vendo toda a funcionalidade, tá, das enzimas. Então, quem são essas enzimas, né? Então, nós sabemos que elas são moléculas orgânicas, ricamente, tá, abundante no nosso corpo humano, tá? Elas vão ser responsáveis vão ser responsáveis na participação da maioria das reações químicas, tá, do nosso organismo, nos processos metabólicos, tá, reações celulares dentro, né, das células, na produção, tá, de produtos que vão estar catabolizando, tá, juntamente com o nosso metabolismo. Então, elas têm papéis energéticos incríveis e essenciais para o nosso corpo. Tá? Elas conseguem atuar sobre diversos tipos de componentes, como proteínas, carboidratos, ácidos nucleicos, lipídios, tá? E com isso, elas vão gerar, né, esse produto que eu tinha comentado, que esse produto vai ter uma função, tá, no nosso metabolismo. Então, a atuação dela, de acordo com o que ela for atuar ali, proteínas, carboidrato, vai gerar um tipo de produto. E esse produto vai ter uma função no nosso corpo, tá? Então, vamos entender como é que é essa reação enzimática. As enzimas, tá? Nem todas, mas a grande maioria das enzimas, elas vão ser proteínas, tá? A estrutura delas, a base delas vai ser proteína. Então, essa proteína, tá? Que são as enzimas, vão conseguir reconhecer em específico alguns substratos, tá? Então, eu trouxe aqui, essa aqui é a nossa enzima, tá? E ela vai ter aqui um centro ativo que vai conseguir, tá? Dependendo do substrato, ela vai conseguir, então, identificar esse substrato e acoplar nela, tá? Nesse momento que esse substrato se liga juntamente aqui, ó, que nós vamos ver, juntamente com a enzima, ela vai conseguir, então, fazer uma alteração, tá, nesse substrato, fazendo com que esse substrato se torne um produto, tá, novo e, em específico, vai ser uma reação necessária para que o meu tecido ou o meu metabolismo, enfim, a área específica que estava necessitando desse produto, tá? Então, aquele produto não vai tá ali ligadinho a ela, mas não vai ter funcionalidade para ela. Vai ter funcionalidade para o metabolismo. Vai ter funcionalidade para aquele local específico em que essa enzima se encontra. Então, o que ela vai fazer? Ela vai desacoplar, tá, esses produtos, liberando, tá, esses novos produtos para o meio. Então, eles vão ter as suas ações, tá, fazendo parte desse metabolismo. Fatores que podem influenciar, tá, na estabilidade das enzimas, né, do seu trabalho. Então, nós temos aqui as condições do meio. Então, nós temos ali o pH e a temperatura. Se esses dois, né, o pH e a temperatura do meio, tiver uma temperatura ou um pH desregulado anormal, ele vai interferir, tá, no desempenho da enzima, fazendo com que a enzima tenha uma estabilidade bem menor, tá, da sua função, tenha uma geração de produtos diminuída, então ela vai ter o seu trabalho reduzido, tá, então vai fazer com que essa enzima tenha suas perdas, tá. Dependendo da temperatura ou pH que possam estar elevados, tá, ou também abaixo do normal, mas o mais comum é temperaturas elevadas, tá, isso pode ocasionar uma morte, tá, nessas enzimas. O segundo fator que pode influenciar nessas enzimas são o tempo de reação, tá, e também a concentração dos reagentes. Então, dependendo da quantidade de enzimas, de substratos e cofatores, podem influenciar na quantidade, tá, dessa produção, dessa estabilidade da enzima, tá? Então, se tem muitas enzimas,
e não tem, às vezes, tantos substratos, ou tem muito substrato, não tem tantas enzimas. Então, a concentração ela tem que estar equilibrada. Todos esses fatores vão influenciar, tá, para dentro do metabolismo. Os cofatores são bem importantes porque eles são moléculas que dão deslocamento, eles dão elétron, eles fazem essa ponte onde as enzimas não podem atuar. Então, eles vão estar fazendo essa ponte para as enzimas, tá? Nós temos aqui, então, 2 tipos de enzimas. As enzimas plasma específicas e as não plasma específicas. Então, como o nome próprio já diz, plasma específicas, tá, são secretadas ativamente no plasma por certos órgãos, tendo papel fundamental no plasma. Exemplo, proteínas da coagulação, tá? Então, por exemplo, são produzidas no interior da célula, mas vão desempenhar sua função no plasma. Então, essas enzimas, elas vão ter um papel importante na coagulação. Por exemplo, o vaso ali teve um rompimento, elas vão trabalhar ativamente, tá? Juntamente com as plaquetas, para que haja ali, então, a formação dos coágulos e seja feita essa barreira para que não haja uma ruptura, né, desse sangue, tá, para o meio externo. Então, elas são especificamente no plasma e ela não vai conseguir desempenhar sua função nem em outro órgão, tá? Nenhuma outra parte do organismo, nem dentro da célula, nada. Ela vai ser produzida no interior da célula, mas só vai ter... Então, a célula vai excretar ela para fora e ela vai ter o seu desempenho da sua função somente no plasma, tá? As não plasma específicas, então elas são produzidas pelas células durante o metabolismo celular, são enzimas intracelulares sem função fisiológica no plasma. Essas enzimas, então, elas vão ter o seu desempenho, né, como a gente mesmo ali viu, o seu desempenho intracelular, tá? Então, são enzimas que vão ter o seu desempenho dentro da célula. Elas são classificadas, tá, em 3 tipos de enzimas. As enzimas específicas do plasma, as enzimas secretadas e enzimas celulares. As enzimas específicas do plasma, elas vão ter ali, por exemplo, as seriníacas, tá? E as fibrinolíticas, que vão ser ali a parte do coágulo. As seriníacas fazem a coagulação e as fibrinolíticas reformulam, então, o coágulo, tá? As secretadas, elas vão ter o seu papel ali, principalmente na parte digestiva. Então, nós temos ali as enzimas lipase, amilase, proteases, colinesterase, fosfatases, tá? Essas são as enzimas digestivas. E as enzimas celulares, que elas vão estar atuando no interior da célula, tá? Então, nós temos ali a lactato, aminotransferases, fosfases, entre outras, tá? Que nós temos. Mas a classificação delas são essa: específica do plasma, as secretadas e as celulares. Específica do plasma, o nome já diz, tá no plasma, só vocês mentalizarem isso. As secretadas sempre vão estar relacionadas às enzimas digestivas, tá? Então é só lá no estômago? Não. Lembrando, por exemplo, a amilase, ela está presente na nossa saliva. Então, são todas as enzimas, tá, no nosso sistema digestório completo, tá? Então, elas vão ser encontradas em todo o sistema digestório, não só lá no estômago, tá? Então, em todo o processo. E as enzimas celulares são aquelas responsáveis por todas as ações enzimáticas, tá? Que ocorrem dentro, tá, das células. Então, todos os processos ali que demandam das enzimas, tá? E que existem enzimas dentro, ali atuando dentro das células, vão ser classificadas como enzimas celulares. Então, é bem tranquilo. Se a gente está vendo uma enzima que está dentro de uma célula, é celulares. Se está falando sobre tubo digestivo ali, né, secretadas. E se a gente está falando, né, em específico do plasma, a gente sabe que a gente está falando sobre as específicas do plasma, tá ok? Então, espero que vocês entendam essa classificação. Não é difícil, é facinho, anotem no caderno a diferença de cada uma delas, tá? Até
escrevi aqui do ladinho para vocês ficar mais fácil. Quem quiser, tira um print dessa tela, tá? Se quiser imprimir depois. Eu vou deixar também essa aula para vocês em forma de PDF. Mas é bom copiar se quiserem. Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje, tá? O início aqui é uma introdução sobre as enzimas, sobre as suas funcionalidades, a sua classificação, tá? Os seus fatores de interferência no seu desempenho. Então, essa foi a nossa primeira parte sobre a aula. Nós vamos ter uma segunda parte sobre as enzimas. Então, se você tem alguma dúvida que ficou, que você achou que eu poderia explicar para você, manda lá nos comentários, que às vezes eu já englobo na próxima aula para vocês, tá? Então, pessoal, se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Então, pessoal, boa aula para vocês e a gente se vê na próxima aula.